Fala moçada, Sandro Paz na área, só de boa. Seguinte, vou trazer nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, uma coisa que alguns de vocês me pedem bastante, que é sobre inteligência artificial, né? Muitos ainda aí estão um pouco receosos com essa questão de inteligência artificial, criação de imagem e tudo mais. Mas eu acho que é uma ferramenta e como toda ferramenta você tem que utilizar, né? Tem que saber como utilizar, você não pode ficar dependente dela, mas você tem que utilizar, ela está disponível pra gente fazer um proveito dela aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns prompts que eu uso, como que eu gero os prompts e tal. Algumas imagens, qual a ferramenta eu uso, qual eu tenho utilizado no momento. Eu não sou de utilizar muitas, eu gosto de utilizar uma e vou utilizando até enquanto ela estiver me atendendo, tá bom? Então vou mostrar para vocês qual que eu tenho utilizado ultimamente, alguns exemplos de imagem que eu criei. Acho que eu vou deixar até algumas aqui disponíveis para download também, no vídeo aí eu explico melhor, fechou? Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo e solta a vinheta aí. É isso então, galera, vamos lá. Vocês já podem ver aqui e eu já vou revelar para vocês qual é a ferramenta de criação de imagens com inteligência que eu tenho utilizado. Vocês já podem ver aí, é a Leonardo.ai. Eu confundo com IAAI, mas é AI. Eu tenho utilizado ela ultimamente, né? Já faz um bom tempo até que eu tenho utilizado ela, desde que eu parei de utilizar o Midjourney, né? Porque assim, o Midjourney é bacana, muito bacana, né? Só que aquela coisa, né, cara? Eu cheguei a pagar ele para utilizar, tal, mas como é uma coisa que eu uso assim de forma esporádica, não é uma coisa que eu tento não ficar muito vidrado, muito dependente dessa ferramenta. Então eu acho que é um investimento no momento, não creio que seja um investimento que vale a pena eu ficar pagando, enfim. Até porque o Leonardo aqui, ele me entrega o que eu preciso. Então eu sou muito disso. Se tá me entregando o que eu preciso, não tem por que ficar inventando moda, né não? Então isso vai até de encontro com o que eu comentei no começo, né? Que eu não gosto de ficar utilizando um monte de ferramenta. Eu gosto de utilizar uma. Enquanto ela estiver me atendendo, eu vou utilizando, entendeu? Eu gosto de tudo bem prático, bem simples. Eu não gosto de ficar inventando muita moda, não. E como vocês podem ver aqui, ó, eu vou até abrir minha galeria, algumas criações que eu vou testando, que eu vou criando. Então você pode ver aqui, eu gosto de utilizar muito essa ferramenta. Não é nem para criar os elementos que, claro, alguns elementos eu crio. Vocês podem ver aqui, alguns aqui que eu criei do Fred, que é até de um post que eu fiz recentemente aqui no Insta, que é esse post aqui, ó. Deixa eu abrir a tela para vocês verem, que eu tô até com ele aberto aqui. Que é esse aqui, ó. Tô com o Photoshop aberto aqui, ó. Então você pode ver, eu criei essas imagens lá e montei a arte aqui utilizando elas, certo? Então é isso. Ó, são essas imagens aqui, foi junção dessas imagens com esses backgrounds que de fundo, enfim. Então é assim que eu gosto de utilizar. Eu não gosto muito de ficar criando todo o material que eu utilizo, né? Eu crio alguns elementos. Eu gosto de criar bastante background, né? Fundo, igual vocês podem ver aqui, ó. Igual tem alguns que eu utilizo até no meu como tela de papel de parede, enfim. Então eu gosto de utilizar bastante ela para isso, criar background, criar fundo, que eu acho que é onde eu gosto mais de mexer. Ó. Isso aqui é tudo background que eu crio, eu vou criando e vou salvando, uma hora eu preciso, eu já vou utilizando. Aí na criação de elementos, ó, eu gosto de criar alguns elementos que eu possa utilizar em algum conteúdo ou outro, vou testando, né? Ó, você pode ver que a maioria é background, que é o que eu realmente gosto. Esses aqui foi alguns que eu fiz de teste, tal, para testar ela, tal. Mas ó, mais uma vez, ó, background é o que eu mais gosto de utilizar ela, beleza? Então eu vou mostrar aqui alguns prompts para vocês. Eu vou até pegar uma dessas imagens aqui que eu tive algumas pessoas no Insta já me pedindo para liberar algumas dessas imagens de background. Essas aqui, ó, bem bacana, né? Então eu gosto muito de criar esse estilo aqui, ó, para utilizar de background, eu acho bem legal. Vamos ver outros aqui. É um dos que eu mais uso.
uns que eu tenho aqui no meu próprio no computador, que eu gosto de utilizar para o computador também. Então eu gosto de utilizar muito o Leonardo para isso. E para montar esses prompts, ó, tem aqui alguns prompts. Eu vou deixar essas imagens aqui para download, tá? Quem quiser aproveitar aí e salvar em alguma coisa, tá? Eu vou selecionar algumas aqui, vou deixar disponível para download aí no link na descrição. E para montar esses prompts, Sandro, como é que você utiliza em si o Leonardo? Bom, vamos lá. Como eu já comentei, eu não gosto de muita frescura. Eu sou bem objetivo. Eu gosto de utilizar o básico, mas que me entregue já material. O Leonardo ele tem bastante configuração que você pode fazer aqui, ó. Eu nem vou me arriscar a explicar todas, porque realmente todas eu não sei, porque não é todas que eu utilizo, tá bom? Então vamos direto aqui, ó, essa aqui é a tela do Leonardo. Creio que a maioria de vocês já conheçam o Leonardo. Para criar uma conta lá, todo mundo já sabe como que é, entra no site e tal, faz o cadastro lá, enfim. Então essa parte eu não vou nem abordar, tá bom? Então vou ser bem objetivo aqui na criação mesmo. E aqui depois que você cria sua conta, aqui é a tela inicial, né? Uma vantagem do Leonardo em relação ao Midjourney é porque assim, o Midjourney naquela conta grátis dele, eu não sei se ainda tá assim, porque faz muito tempo que eu não utilizo, mas tinha aquela questão que você tinha uma quantidade específica para usar com aquela conta, né? Aqui no Leonardo, de forma gratuita. Aqui no Leonardo funciona basicamente da mesma forma, só que ele é muito mais viável. Por quê? Porque você utiliza tokens, que são esses tokens aqui, ó, tá vendo? Tem 110 aqui. Se não me falha a memória, você começa com 150, né? Ele libera para você 150 diariamente. Então, por dia você tem 150 tokens para utilizar na montagem das artes aí. Aí, dependendo da arte que você utiliza, ele vai utilizar de 3 a 6 e tal. Aí vai dependendo muito da arte, né? A média que eu utilizo aqui para o formato de arte que eu crio, né? O formato de imagem que eu crio, é em média ali 3 a 6 tokens por ação. Então, eu vou explicar melhor na hora que eu entrar aqui na parte objetiva mesmo. Então, assim, dá para fazer bastante coisa. Então já vamos entrar aqui, ó. Aqui eu vou aqui em Image Generation. E aqui é onde a gente vai trabalhar mesmo para elaborar, para criar essas artes. Como que eu configuro ele aqui? Eu gosto de configurar só com duas opções, ó. Nessa opção aqui, ó, Number of Images, você vai colocar a quantidade de imagens que você quer que ele crie, tá? Eu gosto de utilizar duas, para mim não tem necessidade mais que isso. Lá no Midjourney, se não me engano, é 4, né? Ele gera até 4 imagens. Também dá para escolher, mas normalmente é 4. Aqui eu deixo por padrão em duas, para mim duas já é suficiente. Que é uma imagem, duas versões da imagem, tá? Essas aqui foram algumas imagens que eu testei ultimamente e tal. Que eu vou testando, vou tentando acertar, até encontrar a imagem certinha, enfim. Então aqui, ó, eu gosto de utilizar duas. Aqui são algumas configurações de qualidade, tá? Mas como eu falei, eu não vou abordar muito isso aqui. Eu vou abordar só os pontos que eu realmente utilizo aqui para criar as minhas, tá bom? Vou utilizar aqui a caneta que é melhor. Aqui embaixo você vai selecionar o formato. 3x4 é o formato para feed, para aquele feed quadradinho do Instagram, né? Falando sobre Instagram aqui. Então, os que eu mais utilizo, 16x9, que é o formato panorâmica, né, o grandão. O 9x16, que é o formato, digamos, para story, tá bom? E o 3x4, que é o formato, aquele formato para feed, só que o mais larguinho. O 1x1 é o quadrado, tá bom? Mas eu não utilizo muito, eu utilizo mais o 3x4 e o 16x9. Vocês podem até ver aqui. Nas opções que tem, nas imagens que eu tenho aqui, tá bom? De forma bem simples, gente, eu não mexo em muita coisa aqui não. No máximo aqui, ó, eu vou mostrar para vocês na hora que eu for criar aqui um exemplo de imagem. Eu não fico enchendo de frescura aqui não, eu gosto de ser bem objetivo. E aqui um detalhe agora para a criação das imagens, tá? Entrando já na parte de criação, de prompt e tudo mais. Um detalhe, eu utilizo aqui o navegador que me facilita muito nesse ponto, que é o Opera GX. E por que ele facilita? Porque ele tem essas ferramentas laterais aqui, ó, e eu consigo colocar um tradutor aqui do lado. E a gente vai utilizar tradutor, porque como todos vocês sabem, essas ferramentas, elas utilizam uma linguagem em inglês, né? Então você tem que fazer o prompt ali e tal. Se você é fera no inglês, você já vai direto aqui e taca-lhe pau. Como no meu caso. E como a maioria, né? Quem tá mexendo aí.
você pode utilizar ali um tradutor de forma bem simples. Então o Opera, ele dá essa função aqui do lado, ó. Posso clicar aqui, é um plugin que ele tem, ele coloca aqui, eu coloco aqui o prompt que eu quero, né? Já traduzo, copio e jogo aqui. É bem simples, bem facinho, não tem erro. Fechou? Então, já falei demais, né? Vamos entrar aqui na parte prática, que a gente vai criar aqui algumas imagens, até porque eu tô precisando criar algumas aqui. Então a gente já vai criar junto aqui, beleza? Que eu já vou mostrar para vocês na prática mesmo como que é que eu faço. Então vamos lá, primeiro ponto, a gente vai entrar aqui no tradutor, mas você pode utilizar também o Google Tradutor, numa aba extra aqui, numa aba aberta, enfim. Você precisa traduzir de alguma forma, tá bom? Então, ó, por exemplo, as últimas imagens que eu criei aqui, ó, eu gosto de utilizar o prompt assim. E outra coisa, gente, tem uma galera que faz aqueles prompts cheios de coisa. Cara, quem me conhece sabe que eu não gosto de muita enrolação. Eu gosto de ser bem prático, o mais prático possível, o mais clean, o mais objetivo possível, como eu gosto de fazer a maioria das minhas coisas. Então você pode ver que os prompts que eu utilizo, ó, é bem objetivo. Às vezes, quando precisa, eu dou alguma detalhada a mais, mas sinceramente eu não gosto de ficar perdendo muito tempo pensando, nossa, vou colocar isso, vou colocar aquilo, o que mais que eu coloco? Eu não gosto, cara, eu não tenho saco para isso. Então eu gosto de ser bem objetivo e bem prático. Então aqui, por exemplo, nesses últimos que eu montei aqui, ó, que é esse carrossel que eu estou testando aqui, algumas imagens, ó, o prompt, ó, brinquedo carrossel com detalhes nas cores laranja e preto, que é a minha paleta, super realista, super detalhado, efeito cinema, Ultra 4K, UHD, enfim, eu coloco essas definições só para dar definição nele, tá? Nem sei se realmente faz diferença, quer dizer, pelo menos nos testes que eu fiz aqui faz, né? Só não sei se faz para todo mundo, mas no meu material aqui eu reparei que faz, tá bom? Então vamos testar uma aqui, que eu estou precisando criar algumas imagens. Eu vou até apagar isso aqui, ó, pra gente já pensar num prompt aqui e criar do zero para eu mostrar para vocês como é mesmo na prática a criação, tá bom? Então vamos lá, eu tô precisando criar alguns backgrounds para utilizar em alguns projetos aí e tal, e para deixar salvo aqui também, né? Que eu gosto de deixar um monte de coisa salva. Que é o seguinte, algumas folhas e tal, só que sempre trazendo para essa minha paleta, laranja e preta, tá bom? Então vamos lá, vamos testar aqui alguns prompts para vocês verem como que eu realmente faço. Vamos lá, vamos colocar aqui, vou baixar aqui um pouco o microfone, senão eu não consigo ver o teclado. Vamos lá, folhas, vamos começar a testar aqui. Super realistas. Com detalhes. Não, nas cores, mais fácil. Laranja e preto. Preto. Bom, isso aqui básico, tá? Aí agora vem aqui e coloco super realista. Super detalhado. O que mais que a gente coloca aqui que eu gosto de utilizar? Um efeito que eu gosto de utilizar bastante, que eu já reparei em alguns prompts que eu utilizo, é efeito de cinema. Deixa uma imagem mais definida, parece, né? Então eu gosto de utilizar sempre quando eu vou criar alguma coisa aqui. Quando é background, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá. Efeito de cinema. 4K. E uma coisa que eu testei e também estou reparando alguma diferencinha é colocar aqui UHD, Ultra High Definition. Então, deixa eu ver. Prompt simples, né? Beleza, vamos traduzir ele aqui. Já traduziu. Ctrl C, copiei, trouxe para cá, colei, Ctrl V e tá pronto aqui, já colei. Agora a gente vai configurar aqui algumas coisas. Como eu quero isso para background, então é interessante que ele seja naquele formato panorâmico, né? Full HD, enfim, que é o formato aqui 16:9, tá bom? E agora aqui vai entrar aqui uma informação que eu dei no começo, ó. Vamos lá. O Leonardo ele te dá 150, se não me falha a memória, eu já utilizei alguns aqui, né? Talks. Então você pode ver aqui, ó, que essa imagem, se eu criar do jeito que tá aqui, com essas configurações, ó, 2 imagens, enfim, com essa resolução, ele vai utilizar 3 tokens. Eu tenho 110, então, né? Tenho bastante coisa. Então eu vou mostrar para vocês aqui só uma diferencinha que tem.
que é o seguinte, ó. Eu vou criar esse primeiro aqui, vamos lá, gerar. Ele vai gerar a imagem, vamos ver se é do jeito que eu quero. Acho que faltou uma configuração, vamos ver. Faltou eu colocar um detalhe lá, acho que eu lembrei agora, mas vamos ver como ele vai criar, se vai sair como eu quero. Acredito que sim. Basicamente está parecido com o que eu quero, ainda não é bem isso. Então é isso, é interessante ele aqui, ó. Ele vai, eu vou testando aqui conforme eu vou vendo aqui e tal, eu vou acrescentando alguma coisa ou outra. Só que aqui, ó, basicamente é isso. Então agora eu vou fazer só mais uma configuração que é o seguinte. Eu vou colocar aqui ó, um prompt mágico, que esse prompt aqui, ele vai dar uma definida melhor nessas imagens, tá? Só em habilitar ele aqui. Porém, quando você habilita esse prompt, essa função, repara que aqui, ó, ele já aumenta. Agora que ele vai utilizar 6 tokens desse que eu tenho, tá bom? Ele vai dar uma imagem um pouco mais detalhada, tal, um pouco mais trabalhada, só que ele vai utilizar um pouquinho mais também, tá bom? Você vê que eu não mudei nada, só ativei aqui, ó. Ele tá aqui, ó, Prompt Magic. Então eu só ativo ele, tá bom? E dou um Generate de novo. Vamos ver como é que ele vai criar agora. Mais uma vez, não mudei o prompt, não mudei ali o comando, não mudei nada, só ativei ali essa função. Vamos lá. Deixa ele criar aí. Ó, repara na diferença, ó. Esse aqui foi com esse Prompt Magic desativado, foi de baixo. E o de cima, você viu como ele já deu muito mais definição, já incrementou mais a nossa imagem. E é basicamente isso aqui é o que eu quero mesmo, tá bom? É isso aqui é o que eu quero. Então só em ativar esse Prompt Magic aqui, ó. Ele vai trazer mais detalhes para a imagem. Ele vai gastar um pouquinho mais de tokens aqui, né? Ele gastou 6. Mas ele te dá um pouco mais de definição, ó. Então, se a gente abrir aqui a imagem, ó. Bem legal, ó. E é só baixar. Clicou aqui, ele já faz o download. Vamos abrir lá na pasta para ver como que tá. Ó, tá aí. Show de bola. Aí aqui no máximo eu posso pegar essa imagem aqui, jogar no Photoshop, dar uma definida mais nela, dar uma trabalhadinha só para realçar melhor ela, mas basicamente é isso aí. As duas. Vamos criar mais duas? Vou fechar aqui, ó. Não vou mudar nada, só vou dar um Generate aqui, ele vai criar mais duas opções. Vamos ver. Então, gente, basicamente é assim que eu gosto de utilizar os comandos. Na criação do prompt, cara, aí vai muito da sua criatividade ali no momento. Tem dia que você está inspirado, que você consegue criar coisas bem interessantes. Ó, bem legal também essas aqui, hein? Gostei. Isso aqui para utilizar de background aqui fica bem legal, cara. Vou até salvar já. Download. Esse aqui eu não tinha baixado, vou baixar. Então, ó. E o Leonardo, ele vem trabalhando, ele tem criado muita coisa legal. Quer ver? Eu vou entrar de novo aqui nas minhas criações para vocês verem o que eu criei ultimamente. Ó, então tá aí, ó, tudo que eu criei ultimamente. Mais uma vez, tem alguns embaixo aqui que eu achei bem legal, que até eu mostrei lá no começo, mas eu vou entrar em mais detalhes com ele aqui, que são essas imagens aqui, ó. Deserto, distópico e tal. Bem legal. Bom, basicamente é isso. Essa parte aqui eu não preciso entrar em muitos detalhes, igual eu falei para vocês. Essa aqui é a ferramenta que eu tenho utilizado. O vídeo já ficou grande, não era para ficar tão grande assim. Eu já expliquei basicamente como que é que eu utilizo. Espero ter ajudado vocês. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você utiliza também o Leonardo e você conhece outras configurações aqui para deixar a imagem muito mais legal, deixa aí nos comentários que vai me ajudar também, né? Eu posso pegar elas e trazer para cá. Como eu falei, eu gosto de ser bem simples, bem objetivo, então não gosto de ficar inventando muita moda. Mas se você tiver alguma dica legal, deixa aí nos comentários que vai me ajudar também, fechou? Gente, então é isso, não tem mais muito o que fazer aqui. Já passei para vocês alguns prompts. Eu vou deixar algumas imagens dessas aqui disponíveis para download aí, tá? Selecionar algumas aqui. E vou deixar um link aí para download para quem quiser baixar, utilizar aí e tal, enfim. Com o prompt, tá? Que eu fiz elas com o prompt. Para quem quiser utilizar. Pode pegar o prompt, copiar, trazer aqui, fazer, alterar, enfim. Aí fica a critério de vocês, fechou?
Do mais é isso, agradeço por ter ficado até aqui. 20 minutos é o padrão dos vídeos aqui, tô chegando nele. A gente se vê no próximo. E outra coisa, quem está iniciando no design gráfico, tem o curso que eu sempre indico, a plataforma que eu sempre indico, né? Que é Freelaflix. Vou também deixar o link para quem quiser conhecer, ver lá como é que funciona. É bem legal, tá? Para quem está iniciando aí na carreira e tal. É uma plataforma bem legal de aprendizado, fechou? Vai ficar tudo na descrição. Dá uma olhadinha na legenda aí na descrição que vai estar todas as informações lá. Fechou? Nós estamos juntos, nos vemos na próxima e até mais. E claro, se inscreve, aquela coisa toda. Se inscreve, curte, compartilha. E é isso aí. Valeu, até mais.